Fala, jovens aventureiros! Sejam super bem-vindos ao nosso grande Hall da Fama da Igreja. Hoje, nós vamos mergulhar na história de um verdadeiro mestre. Um herói que, olha só, não usava espada ou escudo mágico, mas que tinha uma força que mudou literalmente a forma como o mundo inteiro entende o tempo e a fé. Pensem em mim como o mentor de vocês nessa jornada, guiando todo mundo por um conto cristão absolutamente épico. A nossa missão de hoje é desvendar os segredos do nosso santo do dia, São Beda o Venerável. Bora lá? Mas antes, fica uma pergunta para os nossos aventureiros aí do outro lado. Será que estudar, ler livros antigos e passar horas e horas na biblioteca pode realmente ser considerado um superpoder? Pois é, nas grandes histórias que a gente assiste, os heróis geralmente treinam artes marciais, disparam raios, usam magia, mas, na aventura da fé, a busca pela sabedoria e aquele estudo super dedicado podem ser as armas mais formidáveis contra a escuridão da ignorância. A gente vai descobrir agorinha como um jovem transformou velhos pergaminhos num legado eterno. Para a gente entender o peso dessa nossa jornada, precisamos dar uma olhada no que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina. O parágrafo 828 diz que os santos e santas são faróis luminosos que orientam nosso caminho. Pensa bem, numa jornada heróica, quando a noite cai e aquela tempestade fica sinistra, é justamente o farol que guia o barco para um lugar seguro, né? Os santos são esses guias supremos. Eles são os mestres que já completaram a missão e mostram exatamente por onde a gente tem que caminhar para encontrar a verdadeira luz, que é Deus. Bom, toda lenda tem a sua história de origem, certo? E a do nosso herói começa lá na Inglaterra, entre os anos de 662 e 673. Ainda muito, mas muito criança, com apenas 7 aninhos de idade, o jovem Beda foi confiado aos cuidados de um mosteiro beneditino. Imaginem só essa cena. Esse foi basicamente o início do grande arco de treinamento dele. A partir desse momento, ele passou a dedicar a existência inteira à oração fervente, àquele canto belíssimo em coro e principalmente ao estudo profundo das escrituras sagradas. O mosteiro foi literalmente a academia de heróis dele. Acompanhem só a incrível evolução de nível desse nosso herói. Aos 7 anos, o treinamento pesado começa. Com muito foco e uma disciplina de ferro, aos 19 anos, Beda sobe de nível e alcança o grau de diácono. E aí, atingindo o ápice do preparo espiritual e intelectual dele, aos 30 anos, ele é ordenado sacerdote. Cada etapa dessa vida monástica foi um super preparo para as missões gigantescas que ainda estavam por vir na vida dele. E durante todo esse treinamento intenso, o Beda se especializou numa classe muito rara e poderosa. Ele se tornou o maior exegeta da Igreja Ocidental. Ah, mas o que é um exegeta, afinal? Gente, um exegeta é como se fosse um verdadeiro mestre decifrador de códigos. Lá nas grandes bibliotecas dos mosteiros de Wearmouth e Jarrow, Beda aprendeu a ler grego e hebraico fluentemente. Ele usava essa habilidade incrível para traduzir, comentar e revelar os tesouros e mistérios mais ocultos da Bíblia, juntando ciência, teologia e história. Um verdadeiro gênio. E é exatamente aqui que a genialidade do Beda se transforma em inovações práticas para o nosso mundo. Olha só os superpoderes da sabedoria que ele colocou em prática. Ele elaborou o cálculo científico que a Igreja adotou para definir a data exata da Páscoa e o ciclo do ano litúrgico inteiro. Além disso, ele criou recursos que todo estudante hoje em dia conhece e usa, como aquelas famosas notas de rodapé nos textos. Acreditem se quiser, ele até inventou um sistema genial para fazer cálculos matemáticos usando os dedos. Sabedoria pura que virou ferramenta para a humanidade inteira. Mas, de todas as invenções dele, teve uma que literalmente dividiu a história ao meio. Beda foi o grande pioneiro e o responsável por popularizar a datação dos acontecimentos históricos, dividindo a linha do tempo do mundo entre antes de Cristo, o famoso AC, e depois de Cristo, o DC. Parem para pensar um segundinho nisso. O estudo de um único monge, trancado no mosteiro, foi tão impactante que reconfigurou a maneira como o nosso planeta Terra inteirinho registra a passagem do tempo até hoje. É mole. Agora, qual seria a verdadeira fonte de todo esse poder e de toda essa inspiração? O parágrafo 131 do Catecismo dá a dica de ouro pra gente. A gente lê lá que a palavra de Deus é alimento da alma e firmeza da fé. Ou seja, o poder do Beda não vinha de magia nenhuma, mas sim dessa nutrição espiritual constante através da Bíblia. Assim como um personagem de videogame precisa recuperar energia para seguir na missão, o cristão encontra na palavra de Deus esse combustível inesgotável para crescer em sabedoria e em graça. Com todo esse preparo, Beda partiu para sua missão literária suprema.
Ele escreveu um monte de tratados, mas a obra-prima absoluta dele é a História Eclesiástica do Povo Inglês. E olha, esse livro não é só um relato qualquer, não. É um marco gigantesco da historiografia medieval. Beda mostrou como a graça de Deus agiu na história, de verdade, narrando como a fé se consolidou na terra natal dele com a precisão de um cientista, mas com aquele amor de um verdadeiro pastor. Para a gente ter uma noção real do tamanho desse legado, pensem neste ano aqui, 1966. A tradução da Bíblia e os comentários preciosos que São Beda elaborou com tanto suor e oração serviram simplesmente como o texto padrão utilizado oficialmente pela Igreja Católica até o ano de 1966. Pessoal, estamos falando de um trabalho heróico feito lá no século VIII, que ficou como referência máxima por mais de 1000 anos. É de cair o queixo. E foi por tudo isso que ele conquistou um feito raríssimo. Geralmente esses grandes títulos de santos vêm muito tempo depois que a pessoa morre, mas o Beda desbloqueou o título de venerável ainda durante a vida terrena dele. Isso mesmo, a fama de santidade, a pureza de coração e a sabedoria colossal dele eram tão, mas tão evidentes que todo mundo ao redor já o reconhecia como um mestre venerável da fé, um verdadeiro homem de Deus ali, ao vivo. Dando um salto temporal, a Igreja consagrou essa jornada de forma definitiva. Séculos e séculos depois do falecimento dele, em 735, a honra máxima chegou no ano de 1899. O Papa Leão XIII declarou São Beda oficialmente como doutor da Igreja. Esse é simplesmente o mais alto grau de reconhecimento para aqueles que têm ensinamentos que brilham de forma extraordinária e universal para o mundo todo. Isso confirmou Beda de uma vez por todas como um dos maiores gigantes intelectuais e espirituais de todo o cristianismo. E o impacto das palavras dele chega até os nossos dias atuais, da forma mais surpreendente possível. Sabiam que o atual Papa tem uma conexão direta com ele? Pois é, reparem no lema pontifício do Papa Francisco, miserando atque elegendo, que significa olhou com misericórdia e o escolheu. Essa frase exata foi tirada diretamente de uma das homilias que São Beda escreveu sobre a vocação de São Mateus. As palavras cheias de sabedoria daquele monge inglês continuam ecoando forte bem no coração da igreja atual. Incrível, né? O que a gente aprende com esse supermestre é que a inteligência e o estudo são formas lindíssimas de louvar o Criador. Estudar a história, entender a ciência, ler a Bíblia, tudo isso são atitudes de um coração que está buscando a Deus de verdade. Por isso, como grandes aventureiros da fé que reconhecem a força dos seus mentores, a gente pode pedir juntos com muita força e devoção: São Beda Venerável, rogai por nós. E agora fica um super desafio para todo mundo. Será que a busca pela sabedoria é a próxima grande aventura da fé que está esperando por nós? Da próxima vez que abrirem um livro, quando forem para a escola ou lá para a catequese, lembrem de São Beda. Estudar não é só uma tarefa chata que a gente tem que fazer, não. É uma missão épica para conhecer muito melhor esse mundo maravilhoso que Deus criou. E através disso, a gente pode honrar a Ele com toda a nossa mente e o nosso coração. Pessoal, se esse conteúdo ajudou a entender melhor a fé e a ação de Deus através da história desse gigante que foi São Beda, já deixem aquele like caprichado. Isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas e a formar novos heróis da fé. E se ainda não são inscritos, aproveitem esse exato momento. Inscrevam-se aí no canal Catequista Felipe Lucas e ativem o sininho para não perderem nada sobre fé, doutrina, Bíblia, catequese e espiritualidade. Agora, o mestre aqui quer muito ouvir os aprendizes. Já tinham pensado sobre o estudo dessa forma tão épica antes? Ficaram com alguma dúvida ou têm alguma sugestão de tema para os próximos vídeos? Deixem tudo aqui embaixo nos comentários. Nós lemos todos com muita atenção e as melhores perguntas podem até inspirar nossa próxima jornada. Fiquem com Deus, continuem firmes nessa grande aventura e até a próxima!